Algo que nos ajuda a vencer as dificuldades deste mundo e enxergar esse reino de Deus que é firmado mesmo em misericórdia, em bondade, em fidelidade, em justiça, em graça, em tudo que nós podemos usufruir da bondade de Deus. E para isso eu quero que vocês ainda, no texto que nós começamos a ler, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o capítulo 1, perdão, 2 Coríntios, capítulo 1, agora a partir do versículo 3 até o versículo 10. E o meu objetivo nessa noite é de trazer uma mensagem para confortar os corações dos irmãos, consolar os corações dos irmãos, porque muitos têm sofrido por inúmeras razões, e somente o Deus, o nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, é que pode consolar o coração de cada um. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Meus irmãos, Paulo fala aqui de uma consolação de Deus que vem até nós em um contexto de perseguição. Vocês podem ver no texto que ele fala que o sofrimento que vem por causa de Cristo, por quê? Eles se diziam cristãos e então eles eram perseguidos. Então, essa consolação, ou essa tribulação que Paulo também fala aqui, tem a ver com esse contexto de perseguição. Agora, perseguição é uma maneira de tribulação, é uma forma de tribulação. De tal forma que não é a única, existem muitas outras. E o consolo de Deus, que é para a tribulação decorrente de perseguição, é também para a tribulação decorrente de qualquer outra coisa da nossa vida. Seja uma enfermidade, seja a perda de um ente querido, seja por dificuldades financeiras advinda de injustiça social, política ou o que seja por causa de relacionamentos que se frustram, de traições, enfim, meus irmãos, o consolo que o povo de Deus experimenta na tribulação que vem da perseguição é o mesmo consolo de Deus que vem para a tribulação em qualquer outra circunstância. Então você nessa noite pode de repente estar com o seu coração abatido, você pode estar com a sua alma aflita, por inúmeras razões, que eu não sei qual, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o consolo de Deus, ele é para mim e é para você,
em qualquer situação de tribulação. E olhando para esse texto, eu gostaria que vocês entendessem algumas coisas que são importantíssimas para que vocês possam experimentar o consolo de Deus. Primeira coisa, irmãos, é que a consolação ou o consolo pleno em qualquer situação, nós não encontramos em outro lugar a não ser em Deus. Versículo 3 diz que Ele é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Muitas vezes nós queremos ser confortados e consolados por coisas dessa vida ou por pessoas dessa vida. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade financeira, nós esperamos que a abertura de portas para um novo trabalho, ou de repente ganhar na Mega Sena, e aí muitas pessoas começam a jogar nessa esperança e são acometidos até do vício do jogo por conta disso. Eles estão na esperança de que o dinheiro traga consolo. Alguém que está angustiado e abatido por falta de saúde, por causa de uma doença que o acometeu, ele fica na esperança de que, ao fazer um resultado, ao fazer um exame, na esperança desse resultado dar negativo, ou de repente que a doença tenha sumido. E ele acredita que se isso acontecer, então ele vai ser consolado. É claro que o dinheiro na falta dele, quando vem na falta dele, de certa maneira nos consola. É claro que se você tem uma doença e de repente você faz um exame e esse exame mostra que essa doença foi curada milagrosamente, isso conforta. Mas o problema, meus irmãos, é que a causa não está nessas coisas. Essas coisas são meios de Deus nos consolar, nos confortar, mas o consolo está nele e não nessas coisas. De tal forma que o dinheiro pode nos faltar até o final da vida, mas Deus pode nos consolar apesar do dinheiro. A saúde pode nos faltar até no final da vida, ou seja, nós podemos morrer com esse problema de saúde que de repente você tenha, mas você ainda encontra consolo à parte dele, porque Deus é o Deus da consolação. E Ele pode te consolar com todos esses instrumentos ou sem nenhum deles. Ao longo da história de Israel, nós vemos que o povo de Deus sempre colocou a sua esperança nessas coisas. Mesmo diante de um Deus tão poderoso como nós temos. Eu me lembro de ler, na Escritura várias vezes, quando o povo caminhava no deserto. Eu falei para vocês, nós lemos aqui que Deus é um Deus de misericórdia, então se Ele age com misericórdia, eu posso estar em qualquer situação que já é misericórdia, eu estou melhor do que mereço. Agora, Deus tirou o povo lá de Israel e levou o povo para o deserto. Tirou o povo da escravidão e falou assim, eu vou ter um relacionamento com vocês. Mas lá no deserto, quando o povo começou a ser atribulado com a falta d'água, com a falta de comida, com as dificuldades do deserto, ao invés do povo buscar no Senhor o consolo, o conforto, o povo começou a murmurar dizendo, era melhor ter ficado no Egito. Porque eles acreditavam que no Egito não faltava água, no Egito não faltava pão, no Egito não faltava isso ou aquilo, apesar de lá eles estarem distantes de Deus e serem subjugados e maltratados por aquela nação. E meus irmãos, eu quero dizer para você que durante a nossa caminhada, nós vamos nos deparar com situações como essa do povo ali no deserto. Em meio a muitas tribulações, muitas coisas vão nos faltar. Muitas coisas vão acontecer conosco. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele é o Deus de toda consolação. Eu não preciso do dinheiro, não preciso da saúde, não preciso de pessoas, não preciso de ninguém. Deus pode usar isso, mas eu não preciso de nada para ter o consolo dEle. Então eu tenho que buscar nele. É na palavra dele, é na oração, é com o joelho no chão, é chorando na presença de Deus, dizendo, Senhor, me consola. É lendo, chorando, orando, lendo, chorando, orando, jejuando e buscando o Senhor. É nele que nós vamos encontrar isso.
E se Deus quiser usar uma pessoa para te consolar, essa pessoa vai lá e te consola. Mas nós precisamos buscar em Deus. Então, em primeiro lugar, meus queridos, não busque consolo, conforto em lugar nenhum. Busque no Senhor. E lembre-se que tudo pode te faltar, mas o Deus de toda consolação há de te consolar. E é importante nós entendermos também que Deus permite as tribulações virem à nossa vida exatamente para nós experimentarmos esse consolo dele. Você já parou para pensar que como é que você teria ou saberia que o Deus que você serve é um Deus de vitória se você não tivesse batalha para vencer? Como é que você experimentaria a alegria de Deus, ou Deus da alegria, se você não passasse por tristezas? Como é que você experimentaria o consolo de Deus, ou Deus Consolador, se você não tivesse tribulações? Então, a tribulação, ela nos permite experimentar o melhor de Deus. Mas não é só por isso que Deus também permite que a gente passe por tribulações. Deus, ele quer também usar a nossa vida para que a gente possa ser instrumento nas mãos dele. Primeiro, ele trabalha em nós, nos dando um conforto, e depois ele trabalha por meio de nós para consolarmos outras pessoas. Se você estiver passando por qualquer tribulação e dificuldade, pense que Deus pode estar moldando a sua vida, primeiramente trabalhando em você, para que você experimente o consolo dele, para que você possa ser usado como instrumento nas mãos dele, para a glória dele e para a bênção de outras pessoas. Olha o versículo 4. É ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com o que nós vamos consolar essas pessoas? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Meus irmãos, quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, e nós recebemos esse consolo de Deus, quando nós nos deparamos com situações que nós acreditamos não ser possível de vencer, e Deus nos ajuda e nós vencemos, tudo isso serve como experiência para que a gente possa consolar, encorajar e ajudar outras pessoas. Uma coisa é eu dizer a vocês a respeito desse Deus que nós temos, que é um Deus de consolação. Mas eu nunca ter experimentado esse consolo de Deus. Outra coisa é eu dizer para vocês a respeito desse Deus. E enquanto eu estou dizendo para vocês a respeito dele, eu estou compartilhando com vocês também a dificuldade que já enfrentei e o consolo que experimentei desse Deus. Eu nunca canso, sempre quando me lembro desse texto, eu me lembro de quando eu acompanhei uma mãe muito desesperada, vários dias na UTI, ali neonatal, porque o seu filho, a sua filhinha havia nascido prematura e ela precisou ficar ali algumas semanas, foi, se não me engano, de 6 meses, então ficou mais de mês lá. E ela viu muitas crianças morrerem ali. E ela ficou muito angustiada com tudo aquilo. Várias vezes a fui visitar. E Deus preservou a vida da criança. Ela foi embora para casa, depois de meses. E numa visita que eu estava lá, eu pude compartilhar esse texto com ela. E enquanto eu estava compartilhando o texto, chegou duas mulheres. E depois que eu terminei de falar sobre esse Deus Consolador, essas duas mulheres começaram a falar das experiências delas, como Deus havia consolado suas vidas. E por meio dos seus filhos, que uma das crianças havia nascido prematura também,
e a outra com deficiência. E então elas começaram ali a compartilhar, a chorar. E em meio àquele choro, aquilo de tristeza, de angústia, às vezes foi começando a virar um choro de alegria, de tal forma que no final daquela visita, aquela mulher a qual fui visitar estava alegre, e a sua alegria totalmente restaurada em meio à tribulação e à angústia que ela estava passando. Se foi as minhas palavras a respeito desse Deus, ou se foi a palavra de conforto daquelas duas mulheres, eu não sei dizer qual foi, mas eu acredito que foi tudo. O conhecimento a respeito de Deus passado e também a experiência vivida. O próprio Paulo experimentou isso, meus irmãos. Se vocês abrirem, por exemplo, no capítulo de número 7, versículo 5, aqui de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim que, porque chegando à Macedônia, Paulo dizendo, chegando à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Preste atenção. Paulo estava sendo, ele e os seus companheiros estavam em tribulação por causa de problemas que vinham de fora, perseguição, oposição, mas ao mesmo tempo também temores que vinham de dentro. Quantas vezes nós nos vemos assim? Diante de situações que nós achamos que somos incapazes de vencer, e isso nos gera então um temor que vem de dentro, um medo, e nós começamos a ficar abatidos. Mas olha como é que Deus confortou Paulo. Versículo 6. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito era um companheiro de Paulo, que Deus mandou lá para ir consolar, para ir confortar o coração de Paulo. E Paulo foi consolado e confortado pela chegada de Tito. Deus mandou. Meus irmãos, pense que Deus pode estar preparando você para ser um Tito na vida de alguém, para ser um instrumento de conforto, de consolo, de bênção na vida de alguém. Para que você possa não somente falar desse Deus consolador, como se conhecesse somente, ou de ouvir falar, mas que você possa também falar desse Deus por experiência de ter vivido, de ter experimentado o consolo dele. Falando isso, eu me lembro de ler sobre Jó. Livro de Jó, o início do livro, nós vemos ali a narrativa dizendo que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, que orava pelos seus filhos, era um homem que buscava o Senhor, era um homem que conhecia o Senhor. E eu não sei por qual razão, talvez a gente nunca saiba, a não ser quando chegarmos lá e perguntar para Deus, mas por qual razão que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, talvez a gente nunca saiba. Jó perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde. Jó que era um homem íntegro e temente a Deus. Mas no final do livro de Jó, há uma declaração fantástica de Jó, que ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, se tem uma coisa que nos faz nos aproximar de Deus e experimentarmos o melhor dele, é a tribulação. A angústia, o sofrimento, nos faz dobrar os joelhos, nos faz orar, nos faz jejuar, nos faz buscar o Senhor. E nós nos aproximamos mais dele. Se Deus mandasse mais tribulação para nós. Porque muitas vezes as coisas tranquilas que nós temos de Deus fazem nos afastar dele. Mas quando nós vivemos em tribulação, nós nos aproximamos. Meus irmãos, eu não sei qual motivo Deus pode trazer tribulação para nós. Mas dessas coisas eu tenho certeza. Nos aproxima de Deus e nos faz experimentar o que é bom dele. O melhor dele.
e Ele trabalha na nossa vida para que a gente também possa ser instrumento nas mãos dele para abençoar outras pessoas. Mas talvez a angústia do seu coração esteja tão grande que talvez você possa nem acreditar no que eu estou falando. Porque de repente você pensa assim, pastor, se a tribulação fosse menor, eu entenderia isso, mas a tribulação está muito grande. O sofrimento está muito. A angústia no meu coração, ela é tamanha que eu não consigo. Eu quero dizer para você o que está aí no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5 do nosso texto. Capítulo 1. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, você pode ter certeza de uma coisa. A tribulação, a angústia, o sofrimento podem ser os maiores do mundo. Você pode estar enfrentando uma situação na qual você olha e fala assim, é impossível vencer, é muito grande. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o consolo que vem por meio de Cristo Jesus sempre vai ser maior do que a tribulação. Porque se eles manifestam a nós em grande medida, a consolação transborda por meio de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Você pode estar no olho do furacão. Você pode estar agora passando pelo momento mais difícil da sua vida. De tal forma que você duvide disso, mas você pode olhar para o Senhor e acreditar e confiar que a consolação vai ser maior do que o sofrimento que você passar em qualquer situação da sua vida. Vai vir. Ele não vai deixar de consolar a sua vida. Você pode acreditar nisso. Confie no Senhor. E no versículo 6 ao versículo 7, Paulo vai dizer que, olha, as tribulações que eles passavam era importante para o consolo dos irmãos da igreja, assim como também quando eles eram consolados era importante. Ou seja, eles passavam por tribulação, Deus usava isso para consolar os irmãos. Eles recebiam o conforto de Deus, o consolo de Deus. Isso era usado para o consolo dos irmãos, porque os próprios irmãos passavam por tribulações e recebiam também consolo, de tal forma que Deus usava isso, não somente para trabalhar em Paulo, mas também para trabalhar na vida dos irmãos, de tal forma que isso ia sendo multiplicado dia após dia. Portanto, não importa o sofrimento que a gente passe, nós podemos esperar sempre que nós vamos receber de Deus o consolo e que nós seremos trabalhados para sermos usados como instrumentos nas mãos dele. E Paulo conclui aí no versículo 7 dizendo que a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Paulo não tinha dúvida disso. E meus irmãos, Paulo não tinha dúvida disso, porque ele já havia passado por isso. E Deus já havia ensinado a ele, no meio das tribulações, como é que ele deveria buscar o consolo de Deus. E aqui entra a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Se, em primeiro lugar, nós devemos buscar o consolo em Deus, somente nele. Se, em segundo lugar, é que Deus está trabalhando a nossa vida para sermos instrumentos de consolo nas mãos dele, para abençoar outras pessoas. Também, Deus permite que a gente passe por essas dificuldades, com esses problemas, essas tribulações, para que a gente aprenda a confiar somente nele. Olha o versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha, eu não quero que vocês
fiquem sem saber. Pelo contrário, eu quero que vocês tomem conhecimento exato do tipo de tribulação que nós enfrentamos na Ásia. E ele vai dizer: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo se viu numa situação de desespero, uma situação em que ele não via saída, em que ele não tinha esperança. Ele próprio diz aí no versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Não sabemos que tipo de situação que Paulo enfrentou, mas o fato é que essa situação fez com que ele jogasse a toalha e dissesse: eu não consigo mais. Acabou. Eu não suporto. E aqui nós podemos ver tantas pessoas que de repente podem estar a um fio de tirar a sua própria vida para acabar com o sofrimento, porque não consegue mais viver. Podemos pensar aqui uma pessoa que pode estar a um fio de entrar em depressão, de não querer mais sair de casa e não fazer nada mais, porque ela já não consegue mais viver. Eu fico pensando, nós que de repente não tivermos sido trabalhados por Paulo, como Paulo foi, se não tivermos experimentado o consolo de Deus, não tivermos aprendido a confiar e a esperar no Senhor, talvez a gente, no desejo de ajudar essas pessoas, podemos até atrapalhar. Como assim, pastor? É porque, às vezes, quando nós vemos pessoas desse jeito, nós chegamos nela e geralmente nós falamos as seguintes frases: fica firme, você vai conseguir. Você é forte. Não se entregue. Não é essas frases que nós falamos? Com todo o desejo do nosso coração que essas pessoas saiam disso. Com toda a boa vontade, nós começamos a encorajar essas pessoas. Não entregue os pontos. Não, você vai vencer, você vai conseguir. E nós começamos a motivar essas pessoas. Mas, meus irmãos, é preciso a gente entender que quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo mais frustração ainda para essas pessoas. Porque na força delas, elas não vão conseguir fazer nada mesmo. Enquanto elas estiverem lutando e procurando com as suas próprias forças vencer as dificuldades e encontrar consolo, elas não vão conseguir. E eu estou dizendo isso para vocês, porque a tribulação que Deus mandou para Paulo foi uma tribulação onde ele não encontrava saída exatamente para ele jogar a toalha. O que nós precisamos dizer para essas pessoas é: você não vai conseguir mesmo, joga a toalha, porque pela sua força você não consegue, você é fraco, você depende de Deus, você não consegue vencer, não adianta, entregue e se entregue. Porque aqui no versículo 9, nós vemos exatamente que Deus ensinou isso para Paulo. Olha só, quando ele diz: isso tudo aconteceu para que não confiemos em nós. Quantas vezes eu quero sair da angústia por conta de uma tribulação que me sobrevém, eu quero sair dessa angústia com as minhas próprias forças. Eu quero sair dessa angústia tentando dizer para mim mesmo: eu vou conseguir, eu vou conseguir. E às vezes nós podemos passar numa prateleira ali de livros de autoajuda que está lá escrito 10 passos para você ser vencedor. Quando na verdade só precisamos de um. É não confiar em nós mesmos. Não confiar em nenhuma outra coisa que não seja
o próprio Deus. Final do versículo 9 diz: então, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Meus irmãos, você serve a esse Deus que ressuscita os mortos? Você crê que Deus, o nosso Pai, é nosso Pai porque Ele ressuscitou a Cristo Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados? Você crê que esse Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas? Se você crê nisso, meu querido, pode descansar que não há nada nesse mundo que não seja vencido por esse Deus. E se você é filho dele, não há tribulação alguma que possa acabar com a sua vida, mas você pode ter certeza que a consolação sempre será maior do que a tribulação. Paulo diz que esse Deus é um Deus que livrou, versículo 10, é um Deus que livrará, é um Deus que sempre continuará livrando de toda a situação. Talvez você possa vencer uma tribulação agora, e daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, ou daqui um ano, ou não sei quanto tempo, vier outra tribulação muito maior do que essa, e você possa pensar assim: Deus me livrou lá, será que Ele vai me livrar aqui? O que Paulo está nos ensinando aqui é que o Deus que nos livrou, Ele também nos livrará. O Deus que nos livrou, que nos livrará, Ele sempre vai nos livrar de toda a angústia. Todos os dias da nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Pastor, mas por que eu não tenho sido consolado? Meus irmãos, por muitas situações, não sei qual, mas geralmente nós não experimentamos esse consolo de Deus, primeiro, porque a gente quer resolver com a nossa própria força. A gente quer pensar e executar, preocupado com o que vai acontecer, e não oramos, não buscamos da palavra do Senhor. Pode ser que eu tenho colocado o meu desejo acima da própria vontade de Deus. E a possibilidade do meu desejo não ser concretizado me faz sofrer e eu não aceito outra coisa. E então Deus está lhe dizendo: meu querido, não é o seu desejo, a sua vontade, descansa em mim. Eu não vou fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu, porque é melhor para você. E eu estou lá: não, eu quero assim. Se não for desse jeito, eu não aceito. E Deus está dizendo: descansa em mim, eu vou te consolar, eu vou te confortar, descansa. Mas eu não aceito. Pode ser que, ao invés de colocar a minha confiança em Deus, eu esteja colocando em outras coisas. O fato, meus irmãos, é que por N motivos, por N razão, você pode não estar experimentando esse consolo de Deus. Mas se você sair daqui hoje entendendo que não há consolo em outro lugar, e Deus permite você passar por situações de angústia, para que você entenda isso, que Ele é o Deus de toda consolação, para que Ele trabalhe na sua vida, para você ser usado como instrumento, e para que você confie somente nele. Se você sair daqui hoje entendendo isso, e buscar agora o consolo dEle, eu tenho certeza e convicção de que Ele vai te ajudar. Agora eu quero terminar dizendo que para encontrarmos esse consolo de Deus, que nós só temos nele, não significa que nós, como irmãos, tenhamos que cruzar os braços e não temos nada a fazer.
Pelo contrário. Olha o que o versículo 11 diz. Versículo 10 nós vimos que quem livrou, quem livrará, quem vai continuar livrando é Deus. Mas Paulo no versículo 11 diz, vocês também vão nos ajudar, ajudando-nos também vós. Com o quê? Com as orações a nosso favor. Meus irmãos, nós podemos e devemos nos ajudar, orando uns pelos outros, intercedendo a Deus uns pelos outros, rogando a Deus que traga consolo, que traga conforto. Mas para isso nós precisamos conhecer uns aos outros. Como eu saberei do sofrimento de vocês, se vocês não me disserem? Como vocês saberão do sofrimento entre vocês, se não for compartilhado e se não for falado entre nós? A igreja é um corpo. Quando um sofre, o corpo todo sofre. Então nós precisamos nos ajudar e nós nos ajudamos com as nossas mútuas orações uns pelos outros. Talvez você hoje esteja aqui fortalecido. Então comece a interceder pelos outros. Ore. Faça lista de oração para você orar pelos membros da igreja. Nós podemos nos movimentar mais nesse sentido, de orarmos uns pelos outros, de nos preocuparmos uns com os outros. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquele medo de compartilhar os nossos sofrimentos, porque a igreja é cheia de gente pecadora, né? Tem uma coisa que não existe, só um pecado só que não existe. Na igreja é fofoca, né? Só que não. Infelizmente, acontece muito, né? E então nós nos retraímos e não queremos conversar com ninguém por conta disso. Mas preste atenção, todos nós somos pecadores e temos um monte de pecados, do qual a fofoca também existe no meio de nós. Nós precisamos lutar com ela, mas ela não pode, a existência desse pecado não pode impedir que a gente compartilhe uns com os outros as nossas dificuldades, para que a gente possa orar uns pelos outros. Porque Deus nos consola, mas é do prazer dele usar pessoas para nos consolar. E uma das coisas que foi determinada por ele também, porque ele quis, é que ele agiria por meio das orações. E quando nós oramos, Deus ouve e Deus atende. Por isso nós devemos orar por consolo de todos nós. E que assim, meus irmãos, todos nós possamos experimentar o consolo de Deus. Eu não sei o que você possa passar, ou pode estar passando. Não sei o tamanho da tribulação, nem o quanto da angústia que ela vai causar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meu irmão. Que a consolação transborda em meio à tribulação. Vamos nos colocar de pé e receber a bênção de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse momento que podemos meditar na Tua palavra e que podemos, ó Deus, recobrar as nossas forças na confiança de que o Senhor há de consolar o nosso coração em qualquer sofrimento. Ajuda-nos, ó Deus, nós te clamamos. Consola-nos, ó Pai. Trabalha em nós, para que por meio de nós, o Senhor possa trabalhar também em outras pessoas. Que nós sejamos canal de bênção do Senhor na vida de muitos. E que possamos dar testemunho do Senhor, por ter experimentado o consolo do Senhor em toda a nossa tribulação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão e consolação do Espírito repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.